Boa noite, eu sou a Rossana, secretária do grupo da ABC2 Artes, e estou fazendo aqui a nossa inauguração de 2023, com uma programação nova, com um coordenador novo, com a garota propaganda nova. É para a gente começar 2023 já começou, né? Vamos fazer de conta que estamos em janeiro, mas estamos animadíssimos para começar 2023 na nossa programação. E eu vou passar... Hoje, como eu disse, né, a reunião de inauguração da programação. Hoje vai ser um pouquinho de um bate-papo, mas que vai ter a introdução do nosso cronograma. E quem vai falar é o Felipe, que é o nosso novo coordenador, né? Mestre em Divindade pelo CPAJ e mestrando em Teologia Filosófica, com foco em Estética e Imaginação, também no CPAJ. Então, Felipe Barnabé, seja bem-vindo ao grupo. Muito obrigado. Né, palestra. Palestrou ano passado um bocado, né? Na verdade. Sim, no, grupo, no livro do Makoto. Quem estava aqui o ano passado, quem já nos conhece, né, desde o ano passado, sabe que ele falou bastante do livro do Fujimura. Makoto Fujimura. Grande Makoto. Gente, então deixo com vocês com o Felipe. Muito obrigado, Rossana. Então, é um prazer, né, pessoal, estar aqui mais uma vez, agora como coordenador, junto com a diretoria, que trabalha muito bem, já vinha trabalhando muito bem, né? E hoje, como a Rosana falou, a gente quer mais apresentar qual é a nossa ideia para o próximo ano, ou próximos anos, né? Se Deus permitir. Até porque o nosso projeto para o grupo, ele exige um certo período de maturação, né? A gente quer, mesmo que o grupo seja um grupo de formação, e não apenas um grupo de pessoas que estão reunidas para conversar de vez em quando, né? A gente quer mesmo que o grupo seja um grupo de formação de artistas, formação de estetas, a gente ligado ali com a filosofia da arte, formador de críticos de arte, que a gente vai ver que é um ponto importante, né? A gente precisa de bons críticos culturais. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Não vai ser uma palestra longa, é só um bate-papo mesmo. E depois eu vou abrir para vocês também expressarem o que vocês esperam do grupo, o que vocês acham do nosso cronograma. A gente quer trabalhar juntos, né? A ideia é que o grupo seja um grupo mesmo. Então, é um grupo de estudo, ele deve funcionar diferente de um grupo em que vocês só recebem palestras. É mesmo ser algo para a gente crescer juntos, né? Então, vou tentar não ler. Na verdade, eu nunca consigo ler o que eu escrevi. Eu sempre vou falando e as coisas vão caminhando, assim. Deixa o espírito falar, né? E algumas perguntas que a gente tem que se fazer quando a gente vai trabalhar com arte é: o que é arte, né? O que seria arte cristã? Existe uma história da arte ou existe apenas uma história da sucessão dos artistas, né? Como é que a gente pode definir o que é arte? Qual é o papel da arte, o papel da crítica de arte? O que é estética? Estou só levantando algumas coisas para vocês verem o tanto de coisas conectadas à arte que a gente pode levantar, né? Qual o relacionamento da beleza com a verdade? A arte ela lida com o belo, lida com a verdade ou lida com os dois? Então, assim, essas são umas coisas que a gente quer conversar nesse próximo ano, ou próximos anos, ou próximos séculos, né? Porque a gente sabe que essas questões elas estão em aberto durante muito tempo já. E a gente não vai liquidá-las, né? A gente não vai encerrar as discussões, a gente quer participar da discussão. A gente quer entender o máximo que a gente conseguir e apresentar nossas próprias respostas, né? E, obviamente, por sermos cristãos, balizados pela palavra de Deus. E por bons autores. Ou seja, a gente não vai... a gente vai sempre olhar para a Bíblia, porque ela é essencial, mas a gente quer também olhar para bons autores cristãos ou não cristãos que tenham contribuições adequadas para a estética, para a arte, para a discussão, para a criação artística. E uma outra questão que também é importante de colocar é porque o grupo é um grupo da ABC2, ele é um grupo que está vinculado a esse diálogo entre cristianismo e ciência, né? E como é que a gente faz essa conexão entre arte e ciência? A arte é uma ciência? Ela funciona da mesma forma que uma matemática, que uma química? Ou ela é uma coisa diferente? Que diferença tem? Como é que ela funciona de maneira diversa, né? E essas também são questões que a gente precisa responder, até para a gente poder continuar vinculado a uma instituição científica, né? E a partir desses questionamentos, a gente chegou a uma proposta para o grupo.
do que a gente pensa que seria importante que o grupo produzisse e fizesse para que ele continuasse, para que, na verdade, ele conseguisse produzir o tipo de pessoa que a gente acha que é importante a igreja ter, principalmente a igreja brasileira, né? E então a gente chegou às 3 vertentes que a gente já mandou lá no grupo, vocês devem ter visto, né? Que seria a produção artística, uma das linhas que a gente quer trabalhar. Nós somos artistas, somos vocacionados para isso. Então, produzir arte é parte da nossa vocação. A estética, que seria o estudo mesmo da arte, né? Do que é o belo, de como o belo se relaciona com a realidade, com a verdade, com Deus e com todas as coisas. E a crítica de arte ou a crítica cultural. E eu vou destrinchar um pouquinho do que a gente pensa a respeito sobre dessas coisas, dessas 3 vertentes. Bom, em primeiro lugar, sobre a produção artística, como eu já falei, o grupo é um grupo de artistas, né? Querendo ou não, todos nós aqui somos vocacionados, somos chamados por Deus para criar, e não criar qualquer coisa, mas criar arte. Seja lá o que signifique, né? A gente ainda não tem uma definição de arte até o momento, mas a gente está aqui para criar algo que não é simplesmente algo útil, algo como um celular ou um Benjamin que está aqui, né? Não sei se vocês chamam de Benjamin, eu chamo de T em Brasília, mas tem gente que chama de Benjamin, né? Ou seja, a gente não está aqui só para criar qualquer coisa. Nossa vocação ela é mais específica. É uma vocação para fazer coisas belas, fazer coisas bonitas. Isso tem uma diferença, né? Isso, para que seja bem feito, ele exige, como qualquer outro tipo de vocação, preparo, trabalho, estudo, tempo, dedicação. Se Deus te vocacionou para ser artista, faça dessa vocação uma prioridade na sua vida. Esse é o primeiro ponto que eu queria deixar aqui para vocês, né? Como nós vimos com o livro do Makoto ano passado, quem participou das discussões, né? A arte ela é um empreendimento comunitário, né? Ela não é simplesmente uma expressão individual, né, de uma pessoa, de um sujeito. Esse sujeito ele faz parte de uma comunidade, seja a igreja, seja uma comunidade mais ampla, como o próprio país dele, a cidade ali. E o artista está sempre em conexão com isso tudo. Ele não está simplesmente criando coisas da cabeça dele e colocando isso para fora, apesar de ter, obviamente, uma expressão do artista na arte. Ela é uma junção é uma resposta subjetiva do artista ao que está acontecendo ao redor dele. E esses relacionamentos fazem parte do que está acontecendo com ele. O que isso significa? Que para que a gente possa ter artistas melhores, cristãos, nós temos que permitir que esses artistas desenvolvam os dons que Deus deu para eles dentro das estruturas que nós temos acesso, ou seja, a igreja, o próprio grupo da ABC2 Artes. E aí, por isso que eu falei que a nossa ideia é que esse grupo ele seja formativo, né? A gente quer que esse grupo funcione como um ambiente em que vocês possam produzir, e não só produzir por produzir, mas produzir boa arte. E que a gente possa aqui chegar e falar, olha só, muito legal isso que você fez, mas você pode melhorar isso. Olha só, isso aqui está excelente, mas você já pensou em fazer uma conexão disso que você fez com essa outra disciplina da arte? A gente quer é que o grupo funcione mesmo como um diálogo, né, de diversos artistas de vertentes diferentes, crescendo uns com os outros. Então, a gente quer que os mais jovens aprendam e ensinem os mais velhos, porque a arte ela se desenvolve, né? A gente não tem um momento artístico em que as coisas se consolidaram e tudo de novo não presta e nem tudo de velho não presta. A gente tem arte boa em todos os períodos. É bom que esse diálogo aconteça, né? E a gente quer também que os poetas ensinem e aprendam com os músicos, com os pintores, com os desenhistas, cineastas, escultores e vice-versa. O grupo é muito diverso, né? Então, dos primeiros pontos que a gente queria colocar é que nós tenhamos esse anseio de ser melhores, né? De desenvolver os dons e talentos que Deus nos deu, seja para pintores, escritores, designers, né? Como diz Paulo, né? Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para que a obra do Espírito Santo, a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e pelo pleno conhecimento do Filho de Deus. O contexto era outro, mas dá para a gente aplicar aqui. Deus deu dons diferentes para todos nós. Ninguém vai ser bom em tudo, mas a gente pode sim melhorar em tudo, aprender uns com os outros, né? Além disso, a arte ela tem uma capacidade de passar uma experiência de mundo diferente da forma como o discurso racional faz. O Kevin Van Hooser, comentando sobre a obra do Mikhail Bakhtin, que é um autor que eu gosto bastante, ele diz que o Bakhtin ele observa corretamente que certos tipos de situações da vida real pedem determinado tipo de discurso. Ele está querendo dizer que
determinado gênero corporifica uma expectativa social, né? Ou seja, aquele leitor ele vai responder de uma certa maneira a um tipo específico de literatura, né? Que é o que ele está tratando. E o que eu acho mais interessante da citação dele, aqui fazer uma citação direta do Van Hooser falando sobre ele, é: os gêneros transmitem suas visões de mundo, não explicando um conjunto de proposições, mas desenvolvendo exemplos concretos. E eu acho que é isso que a arte faz. Ela transmite uma visão de mundo, mas ela não está explicando proposições. Ela está apresentando exemplos concretos. Pense numa literatura, pense numa obra de arte, numa pintura. Você tem ali uma cena, um concreto, uma pessoa, um indivíduo, algo acontecendo. E as verdades são passadas ali que não são explicadas. Você não está pegando proposições e fala, olha, certo é isso, errado é isso, A mais B dá C. Não, não é isso que está fazendo. A arte passa isso de uma forma diferente. Em vez de nos dizerem em que devemos crer, as formas literárias, como narrativa e apocalíptica, possibilitam que o leitor de fato veja e experimente o mundo de certa forma. Então, além da arte, né, nós já temos essa vocação, nós já temos essa, acho que ansiedade, não sei se é a palavra melhor, mas anelo, acho que anelo seria melhor, né, de criar. Essa nossa criação também é uma forma de apresentar um mundo de uma certa maneira. No nosso caso, de apresentar como o mundo deveria ser, como Deus vê o mundo. A nossa arte ela pode apresentar um mundo que seria o mundo que Deus apresenta na Bíblia, né? Isso, a gente vai discutir isso ao longo do ano, obviamente. Não quer dizer que a arte cristã tem que ser simplesmente uma representação do que deveria ser o Éden, porque ela pode sim mostrar as fraturas do mundo. A gente viu isso com Makoto, né? Grande parte da arte também é mostrar as fraturas que o pecado trouxe para o mundo. E acho que talvez a parte mais importante, mostrar também que há redenção, né? Então, a arte ela tem também essa capacidade de passar uma visão de mundo que não precisa ser uma explicação racional. E que vai mexer com as pessoas, não é porque elas vão compreender aquilo, mas elas vão sentir aquilo. É o que o Bakhtin vai colocar. O Riquet vai falar uma coisa muito parecida, eu gosto também. E o próprio Van Hooser vai numa linha parecida também. Então, esse primeiro ponto sobre a criação artística, como eu falei, bem rapidinho, né? Mas ele nos leva a um segundo ponto, que é o da crítica cultural. Vocês vão ver que todas as três coisas, elas estão... Eu tentei deixar elas interconectadas, porque eu realmente acho que elas estão interconectadas. Né? E o segundo ponto é, para nós estarmos cientes do que acontece ao nosso redor, nós precisamos ser bons críticos culturais. Aí você fala, mas por que estar ciente do que está acontecendo ao nosso redor, né? Eu creio que nós precisamos compreender o nosso tempo, né? Tem um texto interessante de 1 Crônicas, capítulo 12. Não sei se vocês lembram desse texto, mas o autor está descrevendo ali vários das pessoas que foram até Davi para dar o reino para ele, né? Tirar o reino de Saul e passar o reino para Davi. Ele vai listando, fulano foi com o exército, não sei o quê, não sei o quê. E no meio daquela listagem toda, ele tem um trechozinho que diz, dos filhos de Sacar, conhecedores da época, para saberem o que Israel devia fazer. E aí continua. E aí eu vi um autor, que eu tentei procurar, mas não lembrei quem foi, que ele comentando sobre esse trecho, ele diz que esses conhecedores da época, eles realmente compreendiam o espírito do seu tempo. E é por isso que eles sabiam o que Israel devia fazer. E eu achei muito interessante, porque eu fiquei pensando, realmente, se você compreende o que está por trás do pensamento da sua época, você consegue saber o que você precisa criar, quais são os anseios que estão ali por trás daquela sociedade que você vive, né? O que ela anseia? Quais são os vícios, temores que estão ali enterrados no subconsciente de uma sociedade? Isso tudo a arte mostra para a gente. Obviamente que ela não mostra de maneira explícita e clara. Muitas vezes o crítico vai ter um trabalho árduo mesmo de conseguir desenterrar ali o que está por trás. Mas eu acho que esse trabalho ele é importante. E mais importante que eu penso é que a gente entenda que Deus nos colocou nesse momento histórico por um motivo. Então, assim, por mais que, lógico, tem toda a importância da história do que aconteceu até aqui, mas a gente está aqui. Então, a gente tem que entender o momento em que nós estamos vivendo, porque a gente está vivendo algo que ninguém viveu para trás, ninguém vai viver para frente. É o nosso momento. Isso envolve tanto conhecer um contexto mais amplo,
quanto um contexto mais curto, né? Todos nós aqui somos de cidades diferentes, com contextos de igreja diferentes, familiares diferentes. Isso tudo muda e vão exigir respostas nossas, né? Diferentes para as situações. E a gente tem que conseguir ter discernimento para fazer isso. Eu acho que o bom crítico, ele é essa pessoa que consegue olhar para a realidade, balizado pela palavra de Deus, e ter um discernimento do que está acontecendo, porque a palavra nos dá esse discernimento. A gente consegue ver momentos ali de, beleza, essa situação aqui se parece com outra Bíblia, como é que ela foi tratada lá? E a gente vai também, isso vai fazer parte da nossa criação, né? Ou seja, essas coisas estão conectadas. A boa crítica vai nos fazer ser melhores artistas. E aqui eu estou falando muito da crítica cultural, mas também vale para a crítica de arte especificamente, né? De mesmo entender quais são as técnicas que são usadas na nossa arte nesse momento. Por que essas técnicas? De onde é que elas vieram? O que eu posso fazer para melhorá-las, né? E bem interessante, eu comecei a ler um livro essa semana sobre história do filme, né? Chama The Story of Film, eu acho que tem traduzido, história do filme. E uma das primeiras coisas que ele fala, ele colocou a citação de um autor, que ele diz que as inovações na arte, elas são sempre pequenas mudanças no que já existe, assim. Elas não são inovações de ruptura completa. Ou seja, a gente precisa conhecer bem o que está disponível para a gente agora, porque a gente vai criar a partir disso. E às vezes a gente tem uma tendência de achar que o artista é aquele cara isolado que cria tudo do zero, né? Como se todo artista tivesse que começar tudo de novo, e não é. A gente já viu que não é. O Makoto colocou isso muito bem para a gente, né? Que ele é um trabalho muito mais comunitário. A gente está construindo em cima de tudo que foi feito antes, né? E isso é muito importante, mas conhecer nosso tempo é essencial. Eu coloquei uma citaçãozinha aqui do Riquet, mas não é uma citação bem curta, né? Que ele, por exemplo, ele propõe que isso o Van Hooser também falando dele, o Van Hooser tem um trabalho de doutorado sobre o Riquet bem interessante, sobre a imaginação em Riquet. Infelizmente não está traduzido, mas vale a pena ler para quem lê em inglês. E ele vai dizer que o homem ele não se define por sua própria vontade, mas a definição dele depende da linguagem e da literatura, né? Ele vai dizer que o sentido e o escopo do que é humanamente possível já é dado de forma pré-reflexiva, né? O que ele está querendo dizer com isso? O homem, a definição de si, né, que o homem tem, ele não é algo que ele decide por si só. Ele ganha isso já por tudo que ele viveu ali. Ele diz, né, a citação, abre aspas, o que chamamos de ego não é uma construção autônoma, mas uma dádiva da linguagem poética e literatura. Então, o Van Hooser vai dizer que o papel do filósofo, no nosso caso do crítico, é analisar o que foi dado no discurso histórico ou poético para você compreender o que é o homem, né? Ou seja, a gente está tentando entender o homem, que seria algo de verdade mesmo, até porque Calvino vai dizer que quanto mais você conhece o homem, mais você conhece a Deus, né? O conhecimento de Deus e o conhecimento do homem estão entrelaçados. E o Van Hooser está dizendo, via Riquet, isso, olha só, o homem ele é definido pelo discurso poético dele também. E como é que a gente tem acesso ao discurso poético dele? Crítica de arte. A arte de um tempo, ela mostra como o homem daquele tempo se define, em palavras mais simples, né? Então é muito importante que a gente tenha essa noção de quem é esse livro mesmo que o Gustavo mandou, muito bom. Eu não sei quanto é que ele tá, porque como eles esses livros de faculdade assim, eles costumam ser carinhos assim, mas vale a pena ler para quem tiver condições. E aqui talvez fique mais evidente a conexão entre arte e ciência, né? Porque a gente começa a ter algum tipo de análise, né? De algum tipo de método para fazer uma crítica. A gente vai ver alguns métodos, né? Então, aqui a gente começa a ver, até porque a arte ela não está desconectada do todo da realidade. Parte do trabalho do crítico é compreender os pressupostos de uma época. Esses pressupostos, eles também fazem parte do pensamento teórico de uma época. Então, querendo ou não, a arte está aqui complementando uma filosofia que não seja da arte, por exemplo. Ela está aqui mostrando pressupostos que vão ser os mesmos pressupostos que um matemático vai ter, porque ele está no mesmo contexto. Então, vocês começam a ver que a arte está dialogando com várias outras disciplinas aqui. E a crítica de arte, ela talvez seja o ponto mais difícil, assim, se a gente fosse pensar em formação, né? De você ser um bom crítico de arte, talvez seja o ponto mais difícil de se chegar, né? Porque ele exige muito mais
trabalho, né? A gente tem uma tendência, às vezes, de ver a arte apenas como entretenimento, mas ela vai muito além disso, né? Talvez ela seja um dos melhores meios, assim, de conhecer o espírito de uma época mesmo. Um outro ponto que eu queria colocar, antes da gente passar para a estética, o McGrath comentando sobre o Jonathan Edwards, que também é um autor bem interessante. Ele vai dizer que o Edwards, ele diz que, de certa forma, que os argumentos racionais não convertem ninguém, né? Eles podem remover obstáculos à conversão, mas em si não tem capacidade de transformar o ser humano. Em vez disso, nós precisamos buscar, transmitir ou despertar uma assimilação da beleza espiritual. E já te dou a palavra, Rosana. E da glória das coisas divinas, né? O McGrath, comentando sobre o Edwards, ele vai mostrar como, para o Edwards, é muito mais importante que a gente cative a imaginação humana com vislumbres da glória do que a gente tente persuadir as pessoas via argumentos racionais. E aqui tem uma questão interessante que alguns autores já vão começar a trabalhar nesses anos mais recentes, que é de botar a arte como um pressuposto da apologética. Ou seja, você constrói uma base de imaginação cristã, você provê um imaginário de imagens cristãs antes de você explicar o que essas imagens são. Tem uma autora, a Holly Ordway, tem um livrinho dela que chama Apologética e Imaginação Cristã, saiu traduzido acho que ano passado, se não me engano. E ela vai falar justamente sobre apologética imaginativa, né? Eu não sei como é que traduziram o termo, porque eu li há um tempo atrás em inglês, eu não sei como é que ficou na tradução. Mas a abordagem dela é justamente que você tem que trabalhar as duas coisas juntas, né? Ela vai falar, o racional, ele depende de você ter categorias imaginativas para entender aqueles conceitos. Tem até um exemplo interessante que ela dá no livro, que é sobre casamento. Ela fala, olha, o casamento hoje, ele tem o conceito passa uma imagem bem diferente do que o conceito bíblico de casamento passa. Então, o casamento hoje é uma união estável de qualquer duas pessoas. O casamento bíblico não é isso. O casamento bíblico é uma união estável entre um homem e uma mulher. Ou seja, quando você fala casamento, simplesmente o termo, se você for tentar fazer uma explicação racional daquilo, talvez a pessoa não te entenda porque a imagem que aquele conceito passa para ela não é a mesma imagem que você está tentando explicar. E aí entra a questão da arte também ter esse papel de criar imagens de conceitos para que você possa utilizar esses conceitos depois, ou seja, ele acaba sendo uma etapa do processo de apologética, uma etapa do processo de apresentação do evangelho. Vocês conseguem ver que a gente está falando de uma coisa bem mais importante do que simplesmente criar beleza, né? E veja bem, aqui a gente não está falando que todo artista precisa estar consciente de tudo isso, porque a maioria não está mesmo, não tem problema. O que a gente quer aqui é que esse grupo funcione de uma forma em que, ao tomarmos consciência dessas coisas, nós possamos criar melhor. E talvez fazer com que a igreja tenha um trabalho facilitado, porque a arte cristã está provendo imagens adequadas para que o evangelho se propague de uma maneira mais fácil. Talvez seja o caminho. Até aqui está ficando tranquilo, está muito difícil, está dando para acompanhar? Podem colocar aí no chat. Estou vendo que vocês estão falando bastante, mas eu não estou olhando o chat, então Júlia, toma conta aí. E aí, por último, né, o último ponto, que seria o da estética mesmo, que eu acho que seria o ponto mais próximo da ciência aqui, apesar de ser uma ciência de outro tipo. A gente está falando de filosofia da arte, que já é algo complexo, né? Então, por exemplo, deixa eu tomar um copo d'água aqui, que minha voz está falhando. Por exemplo, para os dois objetivos anteriores que nós colocamos serem alcançados, a gente precisa responder algumas das questões do que é arte. O que a gente vai estar estudando quando a gente fala sobre estética? O que é arte cristã? Como é que a gente reconhece verdade na arte? Né? Tem como falar de verdade na arte ou a gente só fala de beleza? Essas são algumas questões que a estética vai trabalhar, né? Acho que o Gustavo estava falando, né, sobre... a gente estava falando sobre filosofia.
falando sobre estética, e alguns autores vão trabalhar essa questão de verdade artística mesmo, né? De como é que você consegue conceber um conceito de verdade em objetos de arte. São questões complexas mesmo, assim, mas que a gente precisa tentar responder. De certa forma, a gente sempre responde mesmo que a gente não coloque isso em palavras, não expresse isso em palavras, né? Porque para você criar, você acaba tendo que ter alguma definição, mesmo que você não consiga explicar do que você está fazendo, assim. Por que você fez é arte e a outra coisa que você fez não é arte? Você acaba tendo respostas para isso, mesmo que você não saiba expressá-las, né? O que a gente quer aqui é tentar expressar para que talvez você consiga chegar a alguns resultados mais fácil. E veja bem, a gente sabe que ninguém vai ser bom em tudo isso, né? Porque são coisas difíceis mesmo. Nós sabemos que vai ter gente que vai se sentir muito mais confortável criando e vai se aproveitar das discussões para crescer um pouquinho ali, entender um pouco melhor as coisas, mas vai se sentir confortável só criando mesmo. E a gente sabe que outras pessoas vão se sentir mais confortáveis criticando e vão criar menos. É normal isso. A igreja funciona assim, né? Então não se sintam ansiosos de, meu Deus, vou ter que aprender. Não, calma, a gente vai tudo com muita calma, até porque eu falei, esse processo ele é um processo que eu penso que vai ser bem longo mesmo. Se a gente tiver, se Deus permitir, né? A gente vai fazendo ali degrau a degrau, porque nosso foco aqui não exatamente, não é simplesmente encaixar tudo em um ano. Não, é fazer com que o grupo funcione para a formação. E se a gente conseguir fazer o grupo gerar interesse e gerar novos artistas e novos estetas, eventualmente as coisas vão caminhando naturalmente, né? E aqui na estética é onde o empreendimento ele se torna mais multidisciplinar mesmo, porque aí a gente vai falar, a gente vai conectar com a filosofia mais diretamente, com a própria psicologia, com a sociologia, porque a gente tem várias coisas aqui conectadas, né? Quando a gente vai falar de estética. A gente tem alguns autores, por exemplo, como o Zuiderzark, que para quem não conhece, ele foi um dos professores de estética no ICS, que é o braço, vou colocar, não é norte-americano porque ele é canadense, né? Mas é o braço ocidental da Faculdade Livre de Amsterdã, né? Da Universidade Livre de Amsterdã. Então, ele foi discípulo do Servelt, que foi discípulo do Huckmacher, para quem conhece aí. Aí. Ele vai falar muito sobre verdade artística, ele tem um livro, inclusive, que chama Artistic ou Aesthetic, eu não lembro. Acho que é Artistic Truth, né? Verdade artística. Estou na dúvida agora se é estética ou artística. Mas um livro muito bom, que ele vai mostrar como a arte ela tem uma busca pela verdade, mas é uma busca diferente da busca pela verdade de outras disciplinas. E ele vai mostrar isso ali de uma forma bem interessante. O próprio Servelt vai falar dessa alusividade da arte, né? Da arte mostrar a verdade para a gente, mas também de forma indireta, de forma alusiva, né? De forma metafórica. Ou seja, as conexões que a gente tem ali na arte, elas nos mostram a verdade, mas não é uma verdade matemática, de 2 mais 2 igual a 4. Ela está nos apresentando verdade sobre o ser humano com concretos, né? Com situações, sejam de que tipo. Assim. Então, a gente vai tentar entender um pouquinho disso, né? Que a verdade, ela acessa a realidade e os diversos aspectos da realidade de uma forma indireta, né? Metafórica. E um exemplo para vocês verem, que a gente vai ver até no livro do Kilby, se Deus permitir que a gente estude no segundo semestre. A Bíblia, quando ela diz que Deus ele é como uma galinha colocando os pintinhos debaixo das asas para os proteger, isso passa uma verdade para a gente. Mas Deus não é uma galinha e a gente não é pintinho. Ou seja, não é uma verdade científica, mas é uma verdade. É metafórico isso. E a arte ela tem essa, e a Bíblia está cheia dessas alusões artísticas, né? As próprias parábolas, os próprios textos apocalípticos. Então, isso tudo, a arte funciona dessa forma, né? É um como se fosse. E nós aprendemos com isso, né? Em conclusão, para a gente poder ir para uma parte mais prática de como é que isso vai funcionar. Nós queremos que essas três vertentes, elas caminhem juntas, né?
como eu falei, nós sabemos que algumas pessoas vão se sentir mais confortáveis em uma área ou outra, assim. O que nós esperamos é que todos, pelo menos, tentem participar da discussão, né? O grupo, para ele ser formativo, todo mundo tem que estar empenhado em tentar melhorar um pouquinho, nem que seja a si próprio, mas principalmente tentar melhorar o próximo, né? Como se fosse uma igreja mesmo. Nós sabemos das limitações espaciais, nós estamos longe, mas a internet nos aproxima, né? O WhatsApp está aí. Então é bom que nós entendamos que se é uma vocação mesmo nossa ser artistas e ser críticos, que então a gente se empenhe para isso. E não precisa ser, lógico, tempo integral. A gente tem outras coisas para fazer. Mas dediquem um tempinho para ler, estudar, conversar, criar, dar feedback uns para os outros. Nem que seja, tem gente aqui que mora um pouco mais perto de mim, vou marcar um encontro para a gente criar junto ali, fazer alguma coisa, conversar, tomar um café. Vamos tentar fazer o grupo funcionar como um grupo. Acho que isso vai ser muito edificante para a gente, né? Nosso objetivo, então, é esse ambiente de formação, né? Lugar onde nós temos espaço para criar, criticar, questionar, responder o que a gente conseguir. Nós cremos que Deus é o maior artista de todos, né? E Ele nos deu os dons para serem utilizados na edificação da igreja dele. Então, vamos criar. Ele também nos deu discernimento para compreender o espírito de nossa época, né? Como diz John Frame, né? Que a gente citou um pouquinho no ano passado, teologia é a aplicação, e a aplicação da palavra de Deus a novos contextos, né? Nós precisamos conhecer esses novos contextos, e a arte talvez seja uma boa porta para isso, né? Eu diria que talvez o melhor meio para nós conhecermos o que não está explícito no discurso, mas está por trás de todo o pensamento contemporâneo, né? E por fim, Deus nos deu sabedoria e racionalidade, também nos deu curiosidade e anseio pelo conhecimento. Então vamos tentar compreender toda essa complexidade do mundo que Deus nos deu, né? A beleza faz parte desse mundo. Como é que ela se relaciona com tudo isso? Eu não sei vocês, mas são coisas que eu gostaria de tentar responder, assim. Aí espero que se vocês também tiverem essa ansiedade ou anelo, mais bonito, né? Menos parece menos uma doença, que vocês também venham conosco aqui, né? Estejam juntos. Antes de entrar na parte mais prática, alguém quer comentar alguma coisa? Fazer perguntas? Fiquem à vontade. Nem sei quanto tempo eu falei. Muito pouco. Foi pouco? Foi, né? Rápido. 30, não foi nem 30 minutos. Assim que é bom. Palestra bom é igual pregação, tem que ser menos de meia hora. Cadê os 3 pontos? Pior que foram 3 pontos. Uma das primeiras provocações sua que você deu achei interessantíssimo sobre a importância da ABC2 Artes estar ligada com a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, né? De artistas com cientistas. E é uma das coisas que a gente debatia muito ao iniciar o grupo, né? O grupo como um todo, como que a gente pode ter essa identidade sem cair nem no extremo nem no outro. Gostei bastante. Eu acho que talvez seja um ponto mais difícil mesmo, essa conexão de arte e ciência, ela é uma conexão difícil, mas eu acho que a gente tem bons autores para seguir. E acho que a gente consegue fazer mesmo, assim, principalmente via estética, né? Isso, assim, a gente não pode, talvez, cair num ponto de achar que é só criar, porque realmente a gente vai acabar caindo num problema histórico, né? De divisão arte e ciência, ela é um problema histórico a partir de certo momento, né? Principalmente de romantismo ali. Mas a gente está tentando, não, olha só, essas coisas caminham juntas, assim, a arte tem um papel mais amplo na realidade do que do que o romantismo queria colocar, por exemplo. Mas eu acho, eu estou empolgado, pode não parecer, mas eu estou empolgado, acho que vai ser legal. Mas alguém quer comentar, Empolgação perguntar? presbiteriana, Felipe?
Depois que eu virei presbiteriano, meu nível de empolgação, ele se contém um pouco. Quando eu era batista, ele era mais... Alguém comentou alguma coisa aqui? Não. Ó, o Giga, não, mas tá gravado, você pode ver depois, tem problema não. Tem que fazer uma resenha para quem vê depois, mas tá tranquilo. Eu queria dizer que depois eu vou mandar aquela mensagem, remandar, na verdade, a mensagem que você mandou no grupo que tem os 3 pontos lá, que é a proposta desse ano. Tá. E eu também estou muito animada por esse projeto de formação dos participantes do grupo. Parece muito, muito legal participar disso. Espero que vocês vejam que a Júlia ela consegue demonstrar mais empolgação do que eu, né? Bom que aí o grupo se complementa. Fala, Rossana. Bem lembrado, Julinha, que sobre a formação, e que a BC2 também está com propostas, né, dos textos, e que, eu pegando esse gancho, né, a Samila, que é aquela criatura que saiu já, acabou de sair da reunião, ela ganhou uma menção honrosa sobre jogos eletrônicos e cristandade. Eu não sei se eles vão publicar, né? Não sei como é que vai ser, mas ela ganhou uma menção honrosa. Eu fiquei extremamente animada, porque ela fez assim, ela juntou tudo, né? Tipo a Adriana, né? Juntou teologia, juntou uma coisa bem moderna, né? Que é jogos, e ficou bem legal. Muito bom. Eu vou então passar para a parte... Oi, Mariana, pode falar. Oi, boa noite. O meu Boa nome é noite. Mariana Souza. Eu queria fazer uma pergunta, só mesmo que eu acho que eu estou meio perdida, para entender o contexto do encontro. Eu vi o link num grupo de WhatsApp, foi o Marco da minha igreja local que enviou para mim. E aí eu estou ouvindo que vocês estão falando sobre algo que vai começar, sobre os encontros, e eu não estou entendendo bem, assim. A gente explica, sem problema. Então, a gente faz parte do grupo de artes da BC2, né? Que a BC2 é a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. E o que a gente está começando aqui hoje é a reunião de abertura dos trabalhos do grupo de artes a partir desse ano, né? Então, a gente está explicando a nossa proposta e agora eu vou passar para a parte mesmo de mostrar o que a gente está pensando em termos de cronograma, né? Então, se você tiver interesse em estar com a gente nos próximos encontros, você pode falar que a gente te passa em contato com a Rossana, que é nossa secretária, para ela te colocar no grupo e você pode participar com a gente, assim. E fica à vontade também para perguntar outras coisas. Eu não sei até que ponto você pegou do que eu falei, né? Então, só para não repetir tudo, pode perguntar alguma coisa diretamente que você queira saber mesmo. Ah, sim, entendi. Eu cheguei bem no início, assim, mas agora eu estou mais localizada, mais orientada. Eu gostei muito das ideias que foram expostas. Eu lembrei de uma frase que eu li uma vez do C.S. Lewis, que ele falava que é muito mais fácil passar ideias teológicas por meio das narrativas, dos romances, para as pessoas, sem que elas até percebam, né? Porque a gente fica mais suscetível quando está ouvindo histórias do que quando nós estamos ouvindo argumentos assim soltos. Então, achei bem interessante, sim. Legal. Inclusive, o autor que a gente quer trabalhar no segundo semestre, se o livro sair mesmo, cara, ele foi muito influenciado pelo Lewis, o Kilby. Vou falar um pouquinho dele depois. Então, agora você já se localizou, é só decidir entrar mesmo e falar com a Rossana. Já botou o número aí no chat, fica à vontade. Eu vou então passar para a segunda parte, que é mais curtinha, e aí depois a gente pode abrir para discussão de novo, vocês ficam à vontade. Então, como vocês devem ter visto a agenda, né, que a gente mandou no grupo, eu acho que eu devia ter colocado aqui para abrir, né? Mas depois a gente manda de novo, se for o caso. Nós pensamos em formatos diferentes, né, ao longo do ano, justamente para a gente conseguir tentar desenvolver as 3 linhas, assim. Mas esses formatos eles não estão fechados, né? A gente, obviamente, quer escutar vocês. A diretoria ela está aqui para fazer o grupo andar, mas ela não a gente não está numa ditadura, né? A gente quer ouvir vocês mesmo e que o grupo funcione mesmo com ideias
E o que tiver de interessante acontecendo, que às vezes a gente deixa passar batido, a gente quer saber mesmo, assim. Então, novos formatos podem surgir ao longo do tempo, né? Mas a gente quer, no primeiro semestre, estudar alguns artigos que são justamente para a gente ter alguma ideia de estética. A gente vai tentar trabalhar autores diferentes, de tradições diferentes, para a gente não fechar a discussão. A gente quer mesmo abrir e ver, olha só, o que essas pessoas estão falando sobre essas questões da estética e a gente poder abrir para discussão mesmo, porque a gente pensa que a partir disso a gente consegue trazer outros autores, outras pessoas que têm interesses diferentes, trazer questionamentos e isso vai enriquecer a discussão, né? A gente não quer aqui falar, olha só, os nossos autores canônicos são esses aqui. Não, a gente tem nossos autores de estimação, obviamente, e a tendência é que a gente se aproxime mais deles. Mas a gente vai tentar, num primeiro momento, abrir a discussão, né? Então, nós colocamos 4 encontros no primeiro semestre para estudar esses artigos que a gente vai mandar para vocês. Inclusive, eu defini, acho que 2, eu preciso definir os outros 2, mas a gente vai mandar antes para vocês terem tempo de ler e a gente poder discutir, né? E aí vai ser mais ou menos como era o livro do Makoto, para quem participou. A gente faz ali uma explicação e depois abre para discussão mesmo, para deixar bem livre, né? A gente também está querendo ter algumas palestras, e essas palestras seriam mais mesmo exposição, ou nós, ou de gente de fora, né? Eu já fechei uma delas, inclusive, com um amigo meu, que é o Dr. Fabrício Tavares, que ele trabalha muito bem essa questão de crítica cultural, né? Inclusive, depois ele escrevia no Estado da Arte, do Estadão, mas agora, como o Estado da Arte acabou, ele está escrevendo, ele está passando os textos para o site dele. Eu posso mandar o link depois. Fabrício, eu acho que é Fabrício T. Moraes, depois eu vejo. E está publicando um livro, inclusive, excelente. O Gustavo já está ciente aí. Eu pude ler alguns capítulos do livro dele, muito bom. E ele faz muito bem esse trabalho. Eu ia trazer ele justamente para falar sobre crítica cultural, a importância do crítico da cultura, né? E a ideia das palestras é justamente essa. Eu quero trazer, nós queremos trazer artistas para falar sobre o processo de criação mesmo, já que é um grupo de artistas. Quero trazer estetas, gente que trabalha com estética na academia, quero trazer críticos para a gente ver como é que essas coisas funcionam na prática, né? Como é que uma pessoa que trabalha com isso, vamos colocar assim, ou que está mais adiantado na formação dela, como é que ela lida com essas coisas? E a gente pode aprender com elas. E eu espero que no futuro nós mesmos, enquanto grupo, possamos fazer isso, né? Colocar cada um de vocês e falar, ok, como é que você tem feito essas coisas? Nos ajude, né? Essas palestras seriam mais para isso, e aí a gente ainda vai também definir alguns outros convidados, ou caso algum de vocês tenha interesse também em palestrar, falar com a gente, que a gente está com as portas abertas. E é até interessante aqui, porque como nós temos, eu falo interessante bastante, né? Eu já percebi isso em palestras anteriores, mas é mania. Nós temos artistas de modalidades muito diferentes, né? Então é legal, mudei, vocês perceberam, né? Mudei de interessante para legal. E que a gente escute as várias formas de criar diferentes, veja pessoas falando sobre várias formas diferentes de criar. Porque isso enriquece também. Ia ser muito bom, assim, a gente ver um pintor, a Darli, por exemplo, que trabalha com pintura, e aí depois a gente vê uma poetisa, né, a Rossana. Então, a gente vê pessoas diferentes falando sobre o seu processo de criação. Eu, pelo menos, gosto bastante, assim, de ver gente falando sobre o processo criativo, assim. Porque a gente vê que as pessoas, elas se aproximam da arte de uma forma bem diferente, assim, as coisas que as impactam, né, que geram aquele anelo por criar alguma coisa são diferentes. É legal ver isso, né? E talvez isso vale para todos nós, né? Fiquem à vontade para falar conosco lá no privado. Ó, eu queria falar, a gente vai, beleza, te senta, ajuda. E como é um grupo de formação, uma coisa que a gente conversou na nossa reunião de diretoria é que a gente quer poder ajudar vocês também na medida do possível. Então, assim, eu queria muito falar, mas eu não acho que eu estou 100% pronto ainda. Não, beleza, senta com a gente aqui e a gente vai dando umas ideias, você passa para a gente o que você quer. A gente quer mesmo que daqui um tempo vocês se sintam capacitados para fazer melhor, né?
Então, fiquem à vontade, mesmo que vocês achem que não estão ainda lá, ainda não estão 100%, né? E para a prática de crítica cultural, nós propusemos os debates, que é aqueles que eu coloquei no grupo, né? Que seria mesmo onde a gente teria abertura para discutir artefatos de arte, né? Ver as diversas percepções diferentes sobre filmes, livros, pinturas, poesias, ou até, como eu falei, eu acho que ia ser legal a gente pegar um tema, por exemplo, representação do amor romântico, e ver como várias mídias diferentes de arte trabalham essa temática, né? E a gente poder discutir isso. Que é legal na arte também você ver, olha, isso representado na pintura tem um impacto, isso representado num filme tem um impacto diferente, e é a mesma temática. E aí seria talvez o mais próximo do que seria o trabalho de um crítico, né? Porque aqui que a gente vai conseguir ver o que está por trás, né? E um ajudar o outro a ver o que as pessoas não estão vendo. No segundo semestre, por fim, eu queria propor o livro do Clyde Kilby, que é esse autor que eu coloquei. Ele tem um livro que ele não tem em português ainda, eu traduzi ele, e segundo o Felipe Sabino, que é o editor da Monergismo, ele sai até o meio do ano. Mas a gente não tem certeza disso ainda, então talvez a gente precise mudar o livro. Mas se tudo der certo, a gente vai estudar o livro que chama As Artes e a Imaginação Cristã, do Kilby. Para quem não conhece o Kilby, ele é um esteta, um estudioso da estética, bastante influenciado pelos Inklings. Se vocês conhecem os Inklings, é o grupo de escritores que o Tolkien, o Lewis, o Barfield faziam parte. E esse livro dele é uma coletânea de artigos sobre estética e imaginação. Ele até tem um outro livro que é sobre a obra dos Inklings, que é ele comentando Tolkien, Lewis, enfim. Mas esse livro específico, ele é uma coleção de artigos, e eu gostei muito dele justamente porque, primeiro que ele tem uma visão um pouco diferente do que a gente viu ano passado, com o Huckmacher e Makoto. Ele tem uma tendência um pouco mais clássica, apesar de ter contato com o Kuyper também, ele cita o Kuyper, então ele tem conhecimento do que está acontecendo ali, mas ele ainda fica no meio do caminho, assim. Vai ser legal para a gente ver uma vertente um pouco diferente. Eu não concordo com tudo que ele propõe, obviamente. Não concordo nem com tudo que eu falo, então não se preocupem com isso, é normal. Mas vai ser legal a gente ter essa outra visão, né? E perceber que dentro do cristianismo a gente tem respostas diferentes para as questões estéticas e para a arte, né? De forma geral, assim. Mas ele tem assuntos nos artigos dele que falam sobre imaginação evangélica, sobre personalidade, como é que o artista lida, né, com essa questão de, ao mesmo tempo que você é um cristão, você tem que ser um certo tipo de pessoa, mas você tem que ser um certo tipo de pessoa que consegue ter uma personalidade diferente da do outro. Então, como é que é essa expressão de personalidade do cristão, né? O cristão pode ter ele pode ser diferente do outro, é um artigo bem legal dele. Ele tem um artigo muito bom sobre a discussão de forma e conteúdo. Ele vai mostrar justamente que a Bíblia ela não é um conteúdo que a forma é dispensável. Ele vai dizer, não, a Bíblia ela foi feita para ser aquele conteúdo naquela forma. Então, a forma ela importa na arte. Como você faz também é importante, não só o que está ali por trás, né? É muito legal esse artigo dele. Assim, eu gostei do livro também por isso. Ele abre um leque de discussões bem amplas, assim. A gente não vai ficar num assunto só. A gente vai discutir várias coisas. E aí eu fiz uma seleção, tinha colocado alguns capítulos, vocês conseguem ver lá no cronograma. Mas aí vai depender do livro sair ou não. Como eu disse, eu não tenho respostas prontas para a maioria das perguntas que eu fiz durante essa exposição. E eu espero obter algumas, e eu espero que vocês também tenham esse anelo aí. Eu vou tentar mexer no texto depois e mandar para o pessoal da diretoria dar uma revisada, e a gente vai publicar ele junto com a gravação no blog, né? Porque aí, quem quiser ler, quem quiser assistir, sim. É igual os meus textos escritos e a palestra é igual versão de filme de livro. Eles são bem diferentes, assim, porque eu vou misturando as coisas. Muito bom, gente. Muito obrigado pela disposição de vocês. Se Deus quiser, vai ser um momento
bom, assim como eu falei, não pensem nisso como algo imediato, assim, é algo mesmo para vocês irem amadurecendo, para a gente ir crescendo aos poucos. A vocação é algo para a vida inteira, né? Não é algo para você fazer enquanto você é jovem. Se vocês são vocacionados para ser artistas, a gente vai desenvolver isso juntos ao longo da vida. Então, se a gente vai falar de narrativa bíblica, provavelmente. Cid, você está no grupo, né? Então, vamos orar. Falei, hoje foi bem rapidinho, era mais para apresentar mesmo nossas ideias. E espero que tenha ficado claro, que vocês tenham gostado. Se tiverem gostado, fiquem à vontade também para convidar outras pessoas a participar do grupo, que vocês sabem que tem interesse no assunto e em fazer parte disso, né? O grupo está sempre aberto. Vou fazer uma oração e a gente encerra por hoje. Pai, obrigado por mais uma oportunidade de estarmos aqui. Te agradeço pelos meus amigos que puderam estar presentes. Te peço que esteja nos abençoando, esteja nos ajudando a desenvolver nossa vocação como artistas, como críticos, como estetas, que possamos estar compreendendo aquilo que Tua Palavra tem a nos ensinar sobre esses assuntos. Possamos estar aprendendo a ler nossos tempos para compreender aquilo que está por trás de todo pensamento, de tudo aquilo que acontece ao nosso redor, para que isso possa estar nos ajudando a criar melhor, porque nós sabemos que a boa criação glorifica o Teu nome. Te peço por aqueles que não puderam estar também, que eles possam depois também estar se sentindo confortáveis de participar desse grupo e que mais pessoas possam também estar sendo chamadas por Ti para participar disso. Nós cremos que esse projeto pode ser uma bênção para a Tua igreja, para a igreja brasileira. Nós queremos que isso seja uma bênção, não para crescimento do nosso nome, mas para a glorificação do Teu. Te peço que nos abençoe e nos dê uma noite tranquila, em nome de Jesus. Amém. Amém.